Você conhece alguém que é emocionalmente imaturo? Que apesar da idade, apesar da experiência de vida, às vezes tem comportamentos infantis? Vamos falar sobre isso nessa noite. Então, pessoal, quis trazer esse tema ainda dentro da visão, da identidade do homem. E a gente tem visto, e a gente tem falado isso aqui. Às vezes, quando eu trago alguma palavra, o pastor Nácio tem trazido, como a identidade do homem tem sido atacada, como a identidade do homem tem sido diminuída, em prol de alguma cartilha que falam, de que o homem ele não pode ser o homem, que Deus chamou para ele ser. Isso tem gerado homens emocionalmente infantis, homens que desenvolvem o seu consciente intelectual, são homens que se desenvolvem profissionalmente, se desenvolvem dentro do seu ambiente de trabalho, mas que emocionalmente continuam infantis. E o homem, geralmente, ele tem uma tendência de demorar mais para amadurecer do que a mulher. Mesmo você pega a adolescência, não sei quantos tem filhos adolescentes aqui, filhas na adolescência. Então a gente vê quem tem filho, eu só tenho filhas, tenho meninas, então não tenho muita comparação. Mas quando eu vejo assim os amigos das minhas filhas, eu vejo assim que elas estão emocionalmente mais maduras e os meninos são meninos que você fala assim, a mesma idade, mas fala, isso aqui tem 7 anos, emocionalmente falando. E às vezes acontecem dos homens continuarem emocionalmente imaturos, E muitas mulheres às vezes reclamam que são casadas com homens infantis, que têm alguns comportamentos e características onde a mulher tem que assumir a função que foi dada primariamente para o homem. E muitos pensam que às vezes a mulher gosta disso. A mulher gosta, Eu não estou falando que a mulher não deve ser, não deve ter a sua carreira, não deve ter a sua vida e tal, mas a mulher, ela não gosta de assumir a função de um homem. Pode ver, se você conversar com a mulher e ela realmente abrir com você, ela não gostaria de ter um homem que não é emocionalmente maduro. Então, isso serve para a nossa vida, às vezes alguns comportamentos nossos, mas também serve para aqueles que a gente ama, para os nossos filhos, para os nossos netos, enfim, serem instruídos a serem emocionalmente mais maduros. Então, a palavra de Deus diz ali em 1 Coríntios 14, 20, diz, irmãos, não sejam meninos no entendimento, quanto à malícia sejam crianças, mas quanto ao entendimento sejam adultos. Aqui o apóstolo Paulo está falando aos coríntios, ele está falando num contexto que eles estavam falando sobre os dons espirituais ali. Então, a orientação do apóstolo Paulo era porque estava tendo alguns problemas comportamentais na igreja de Corinto. Então, eles falam que eles estavam sendo meninos no entendimento, que eles não tinham crescido, amadurecidos no entendimento. Então, quanto à malícia, sejam crianças, então sejam inocentes. Você conhece alguém, gente, que às vezes, você fala alguma coisa, sempre tem duplo sentido, é malicioso. Você fala, sei lá, qualquer coisa que você nem está pensando, ele, porque duplo sentido, Isso é malicioso. Então sejam crianças, mas quanto ao entendimento, a razão, quanto à questão emocional, sejam adultos. Várias vezes na palavra, Deus fala para que o homem seja não mais menino, mas sim adultos. E conforme vai passando o tempo, a gente tem essa obrigação de nos desenvolver espiritualmente e emocionalmente. Então, dificilmente um homem imaturo emocionalmente, vai ser maduro espiritualmente. Não caminha juntos. Então, a orientação, falando no nosso contexto, é que nós sejamos, sim, homens maduros. Como eu falei, não há como ser espiritualmente maduro sendo emocionalmente imaturo. E a maturidade, ela é fundamental, a maturidade emocional, ela é fundamental para a construção de relações saudáveis, para o autoconhecimento, que vai levar, sim, ao crescimento pessoal e espiritual. A quantidade hoje de jovens, adultos, que estão lá com seus 25, 26, 27, 30 anos, que estão morando com seus pais. 40. Tem? Eu já vi assim, fulano se separou. Se separou? Tá onde? Voltou para casa dos pais. Como assim? Voltou para casa da mãe.
Estava morando com a mãe. Mas e aí? Aproveitou que ele não estava muito bem financeiramente, né? Foi lá para a barra da mãe, coitadinha. A mãe com 60, 70, 80 anos tem que sustentar um adulto de 40 anos. Por quê, gente? É porque é questão financeira? Não, é uma questão de falta de maturidade emocional. Não cresceu. E tem alguns estudos que falam assim, que tem homens que eles vão amadurecer emocionalmente depois dos 40, 50 anos. Como é que pode um negócio desse? E a mulher com 20 anos já é uma mulher, já está pronta, já está, vai para, né? Ela cresce muito rápido. Então eu acho que muitos homens não estão se posicionando como homens porque não estão se desenvolvendo emocionalmente. Daniel Goleman, né, ele trouxe a inteligência emocional. E não só o QI do quociente intelectual, traz também uma avaliação de quociente do QE, que é o quociente emocional. Então, às vezes você fala, nossa, como ele é inteligente, como ele é culto, como aquela pessoa ela tem conhecimento. Aí você analisa o QI dela, está acima da média. Você faz uma análise do QE, do quociente emocional, ele tem um quociente emocional de um adolescente, mesmo sendo intelectualmente desenvolvido. É um contrassenso, né? É uma incoerência. Da mesma maneira, espiritualmente, né? Eu vi uma vez, li uma frase, onde um homem, ele se identifica como um homem imaturo emocionalmente, ele fala assim, olha, eu tenho 22 anos de caminhada com Cristo, mas eu nunca cresci além de um ano emocionalmente. Eu tive 22 vezes um ano. Ao invés de ter 22 anos de evolução, eu repeti 22 anos a mesma coisa, com as mesmas lutas, com o mesmo posicionamento. Aí você fala assim, será que muitos dos nossos problemas emocionais a gente não está repetindo ano após ano? Ah não, com o tempo sara, às vezes com o tempo piora, com o tempo deixa estagnado, com o tempo consolida, enrijece, endurece, não sara, né? Então eu quero trazer, gente, algumas características de imaturidade emocional, que muitas vezes nós somos pegos agindo dessa maneira. Aí você fala, puxa, talvez nesse quesito eu preciso amadurecer emocionalmente. Então são 10 características. Então, se você conhecer alguém, ou até não conheço a fundo vocês, mas se tiver alguém que fala, puxa, eu me identifico com a maioria delas, realmente talvez esteja enfrentando alguns problemas de imaturidade emocional, que isso afeta o seu relacionamento dentro de casa, na empresa e às vezes, e muitas vezes, o relacionamento com Deus. A tua evolução espiritual com Deus pode ser prejudicada na sua caminhada por conta de uma imaturidade emocional. Então a primeira característica é a dificuldade em gerenciar as emoções. E cá entre nós, né, gente? Nós homens, desde, não sei quanto você, mas assim, nós não fomos ensinados a gerenciar as emoções. Muitas vezes nós crescemos assim, homem não chora. Homem tem que ser forte. Chorar é sinal de fraqueza. Não pode demonstrar, engole o choro. Eu já ouvi, engole o choro. Tipo assim, não mexa com a tua emoção. Engole. Vai engolir, vai vomitar lá na frente. Porque nós somos seres emocionais. Independente de ser homem, ser mulher, gente, nós somos emocionais. Né? Então, às vezes nós fomos ensinados a não gerenciar, a não lidar com as nossas emoções. Tipo, passa por cima disso. Né? E aí, o que gera? Por exemplo, explosões de raiva. Todos nós, lógico, explodimos. Mas reações exageradas a situações de frustrações, com gritos ou violência, é um sinal de maturidade emocional. Né? Ontem eu vi, não sei se vocês viram aquela, acho que foi no Rio, não lembro onde foi, que um cara brigou no trânsito, ele foi lá e deu uma voadora no peito de um senhor, matou o senhor. Falei, o cara briga e deu uma voadora no peito dele e morreu. Aí o pessoal ele foi lá fazer a reconstituição, disse que não deu, não foi a voadora, ele deu só um chute, quis dar uma amenizada ali, né? Beleza, foram pegar a ficha do cara. O cara já tinha batido não sei em quem, o cara já tinha ameaçado a esposa, já estava explosões, reações. Aí ele falou, não, é que eu sou bipolar, para tentar amenizar. Cara, se é bipolar, trata. Então assim, aí o cara vai para a polícia, vai afetar o pessoal em volta. Então, geralmente com gritos ou violências nesse sentido. Explosões de raiva constantes, né? Oscilações de humor. Aquela alteração rápida de humor extrema sem causa aparente.
Às vezes lidar com a frustração, gente. Às vezes tem pessoas com limiar de frustração muito baixo. É como se dissesse assim, vamos comparar com uma criança. A criança está no mercado, aí ela pede um doce. Já viram isso acontecer? Aí o pai nega o doce. Aí ela começa a se debater, parece que está convulsionando no chão ali. Você vai ver, é birra. Então, quer dizer, por conta da frustração de receber ou não, ela faz um escândalo. E às vezes, homens maduros, por conta de uma frustração de não fazer do jeito que eu quero, muda assim, o cara muda a feição. Recebeu um não, o cara e faz bico, e fecha a cara. E aquele primeiro lá, não gostei, não fez do jeito que eu quis fazer. Aí você olha para quantos anos você tem? 40. Já não recebeu tantos não na vida, não aprendeu a gerenciar o não, a lidar. E às vezes a mulher não tem essa reação, muitas vezes. Recebe um não, ela pode chorar, mas pronto, já tá bom. Passou? Já chorou, porque ela sabe lidar com a emoção. Ela falou assim, eu choro e resolvo. Eu tive uma empresa que eu tinha muitas mulheres trabalhando. E, gente, você como gestor da empresa com muitas mulheres, às vezes acontecia uma frustração, ela... Tá bom. Aí ela sumia, falei, cadê? Foi pro banheiro chorar. Voltava, bem. Homem se frustrava, o cara fechava a cara e começava a falar mal, e pedia conta, não quero saber. A mulher ia, chorava e resolvia, voltava. A gente não foi ensinado, né? Imagina o homem, frustrou, ou pro banheiro chorar. Às vezes seria o melhor remédio. Mas por que nós não fomos ensinados a lidar com frustrações? Então isso pode ser uma característica, aliás, é uma característica de uma dificuldade em gerenciar as emoções, a se conhecer. O que me faz mal? O que me faz me fechar que nem uma ostra? Né? Essa é uma característica. Uma outra característica é a falta de empatia. De quem é emocionalmente imaturo, a falta de empatia, o egoísmo. Né? Você fala assim, olha, meu dedo aqui, eu machuquei a ponta do meu dedo. Mas eu ontem... machuquei 2 dedos. Dificilmente tem essa capacidade de... Deixa eu entender o outro. Fala um pouquinho de você. Eu vou te ouvir. Não, a gente pensa só em si mesmado, né? Então, essa falta de empatia. Isso é uma característica de uma incapacidade de amadurecer emocionalmente. É igual a criança. Você pensa aí, é igual a criança. A criança, ela é empática? Não, ela cria o mundo dela. Com o passar do tempo, desenvolvendo as relações, ela começa a entender o seu limite, né? Entender onde começa do outro. Mas não, ela pensa, você dá o brinquedo, é dela. Mas quer brincar também? Não quero, fecha a boca, chora. Será que você conhece homens que às vezes acontece isso? Mexeu no calo? Não quero saber. Mexeu no meu brinquedo. E aí você considera os sentimentos alheios. E às vezes até em casa, né, gente? Às vezes até em casa. Às vezes com filhos, às vezes com a esposa. Né? Muitos homens não consideram o sentimento ali e coloca a sua opinião de um jeito totalmente abrupto, duro, né? Falta de empatia. E o comportamento egoísta, né? Que está envolvido a isso também. Penso em mim. Isso é um sinal de imaturidade emocional. Eu penso só em mim. O mundo gira em torno de si mesmo. E aí você vê alguns comportamentos próximos da gente, né, acontecendo, a gente vê em trânsito trânsito você vê a imaturidade, um cara querer sair de um carro para enfrentar o outro que levantou o dedo para ele, o cara para, outro dia eu vi o cara lá, ele atropelou uma moto, não sei se vocês viram isso, acho que a moto tinha fechado ele perseguiu a moto, o cara viu que estava sendo perseguido, deixou a moto, foi meio que pedir ajuda, assim, o cara deu a volta lá, aí ele veio com o carro toda e atropelou a moto. Com certeza, o cara teve foi tão ruim que ele deixou cair a placa do carro. Aí pegaram a placa e falaram, está aqui a placa do carro. O que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso, gente? Aí fechado um carro, eu vou lá e atropelo uma moto, prejuízo até para si mesmo, né? Amassou o carro. Isso é sinal de maturidade emocional, falta de empatia. Uma outra característica também, a dependência emocional. Às vezes a gente vê homens, gente, assim, que o cara, ele é inteligente, ele está numa posição, assim, conseguiu uma posição de destaque profissionalmente, né? Ele é bom naquilo que ele faz,
Mas ele depende, ele é uma criança emocional porque ele depende de aprovação o tempo todo. Ele depende de aplauso o tempo todo de atenção, ele quer ser o centro da conversa. Ele não tolera dividir a cena, dividir os, vamos dizer assim, os louros da vitória, da conquista de alguém, quer estar sempre. Se ele não é o centro da atenção, ele se fecha, ele faz beiço e vai embora. Você conhece alguém assim? Aí você fala assim, o que ele quer? Ele quer validação. Só ele sabe, né? Ele não deixa o outro falar. Aí você fala assim, pois é, então eu estou batalhando aí para juntar um dinheirinho, que eu estou a fim de passar umas férias com a minha família, não sei o quê. Aí ele vem assim, nossa, você não sabe as férias que eu passei. Eu vou contar para você, porque eu fui conhecer. Falta de empatia do item 2 ali e, ao mesmo tempo, dependência emocional, que quer ser o centro das atenções. Eu não divido a atenção. E, às vezes, ele compete com filho, com criança. Você fala, ué, alguma coisa está errada. Medo de ficar sozinho, dificuldade de lidar com a solidão, ele fica dependente de relacionamento. E, a maioria das vezes, esses relacionamentos são rasos. Ele quer estar com gente. Sabe aquela pessoa que está em todo lugar, o pessoal fala que é arroz de festa, né? Você encontra ele em todo lugar, mas ele não tem relacionamento profundo com ninguém. Mas ele está lá, ele precisa estar com gente. Então ele participa do futebol, ele participa da quermesse, ele fala, se tem alguma coisa na igreja, ele está ali, ele está em todo lugar. Mas não é porque ele quer servir, não é porque ele quer investir numa amizade. Ele não quer ficar sozinho, ele quer estar sendo abraçado. É uma dependência emocional. Já que eu não me basto emocionalmente, eu preciso ter uma escora. E às vezes essa escora é na necessidade de validação ou às vezes em relacionamentos. Isso é uma característica de dependência de maturidade emocional também, né? Item 4, a irresponsabilidade. E a responsabilidade não é só confundir com a imprudência, né? Ele é irresponsável, pegou o carro, saiu a 200 por hora. Ele não quer responsabilidade. Às vezes até para falar assim, olha, vamos dividir as coisas aqui, você vai assumir. Se o cara está aqui na ponta, começa assim, então vamos fazer assim, o Antônio vai ser responsável por isso, o Marcelo. Chegou no segundo, o cara já sumiu. Por quê? Porque eu não quero assumir responsabilidade, então eu finjo que não é comigo, entendeu? É aquele que, então tá, vamos ver aí, vamos rachar as despesas aí do churrasco. Beleza, vamos. O cara, ele dá um jeito de sumir, fala, vai que esquecem de mim. Então, ele tem uma dificuldade de assumir responsabilidades, mesmo as menores. Tem uma tendência de culpar os outros e nunca é responsável por nada. Fala, olha, eu acho que você errou aqui. Não, ele já terceiriza. Aí entra o mecanismo de defesa do ego dele, se responsabilizando, terceirizando e falando assim, não fui eu. Ele ia falar, Adão. Aprendeu com quem? Mas a mulher que o senhor me deu também, o senhor quer o quê? Né? Não, mas a cobra que me... é toda, né? Então, nunca assim, realmente, eu sou responsável por isso. Uma vez eu vi um gestor, né, que ele estava comparando, ele foi fazer no jargão empresarial, fala o benchmarking, né? Foi comparar, né, o seu negócio com o negócio do outro, para ver como é que estava. E os negócios eram bem do mesmo segmento. E aí ele chegou para ver o que estava dando certo para o outro, aí o que ele fez? Ele olhou e falou assim, no final, ele falou, olha, realmente está muito bom, mas acontece assim, eu estou fazendo a mesma coisa que você. A única diferença é que a tua equipe é boa, a minha não é. Por que ele não assumiu? Puxa vida, eu preciso montar uma equipe melhor. Eu acho que eu estou pecando no meu recrutamento. Preciso recrutar gente melhor. Não, ele não é responsável, é a equipe dele, mesmo ele sendo gestor daquela equipe. Já viu alguém assim? Gente, às vezes tem empresários que é assim. Minha empresa só não dá certo por causa dos meus funcionários. Se eu tivesse funcionário melhor, ia ser o melhor. Mas você não está aí justamente para gerenciar os seus funcionários, recrutar, treinar, desenvolver? Sabe o que é, né? Aqui no Brasil é difícil. Mas porque tem gente do meu segmento seu que está indo bem, que está com um time alinhado, com um time com fit cultural legal. Porque... Então, essa tendência de culpar os outros ou circunstâncias, né? A desorganização, dificuldade de ter compromisso, de se comprometer com alguma coisa. A palavra de Deus diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E não para por aí, né? O que passar disso vem de onde? Do maligno. Então, essa desorganização
de não assumir responsabilidades e não ter compromissos básicos, gente, não assumir, sabe assim, não quero ter compromisso, não quero ter dor de cabeça. Mas quem diz que compromisso é dor de cabeça? Você se comprometer, ter responsabilidade com o trabalho, com finanças. Então, às vezes, um sinal de imaturidade emocional é no controle das finanças mesmo. Gastar mais do que ganha, de maneira compulsória, estar sempre endividado. Isso é uma questão o quê? De imaturidade emocional. Mas o que tem a ver com finanças? Tudo a ver com finanças. Por quê? Você é desorganizado. Dá para aprender a ser? Dá. Dá para ser maduro e assumir o controle daquilo que é para você controlar? Sim, dá. Então, quarta característica. Quinta característica. Opa, eu acho que falta. Ele acabou repetindo aqui. Deixa eu ver se mudou aqui, repetindo. Eu acho que aqui o quinto também tem a ver com responsabilidade, mas é mais a questão de assumir compromissos, né? Então, aqui, os relacionamentos instáveis, né? Então, aquele ciclo de começar e terminar relacionamentos devido à capacidade de lidar com o conflito. Então, eu conheço uma pessoa que, assim, eu acho que, se não me engano, ela está noiva, eles estão noivos, né? Há 12 anos. 12 anos. Não sei se alguém já ficou muito tempo noivo, mas, assim, ele deve ter seus 40 anos, gente. Eu falei, noivo? Que status que é esse, né? Por 12 anos, você vai ver ali, eu não quero daquele... É como se casar fosse, assim, uma coisa que... Não, então eu prefiro ficar, eu não sou nem namorado, nem... Estou ali na faixa de Gaza, ali, né? Porque é o medo de lidar com o conflito. Vai que eu case, vou ter que sair da minha mãe, da minha família, vou ter que assumir uma casa, vou ter que ir comprar arroz, feijão. Então eu fico só na parte boa, na parte do bônus, sem ônus. Então eu vou na casa da minha esposa, da minha noiva, eu pego ela está arrumada sempre, está sempre cheirosa, está sempre... Eu não quero pegar o ônus de acordar todo dia junto, né? De não saber com quem que você vai encontrar no outro dia, né? Então, assim, TPM a gente dá uma afastada. Se na hora que ela estiver melhor, eu vou lá, então eu só quero o bônus. E a falta de comprometimento, né? Então, qualquer compromisso de longo prazo, não assume. E às vezes você vê profissionalmente a mesma coisa. Como tem o limiar de frustração baixo, se o chefe, se o gestor cobrar alguma coisa, ele já fica de birra. Não, eles não me valorizam nessa empresa aqui. Não sabem o alecrim dourado que eu sou. Então, eu saio daqui. Eu saio. Aí vai para outra. Aí, não, porque agora essa empresa aqui passa 2 meses. Eu sou alguém que só a NASA me entende, assim, porque, né, eu não tenho, né, eu tenho talentos assim que ninguém reconhece. Então, você percebe que nesse mesmo comportamento, características de falta de empatia, de egoísmo, de falta de comprometimento, de responsabilidade. Mas qual que é a causa disso, gente? É uma imaturidade emocional. Quociente emocional baixo. Sexto, comunicação ineficiente. Primeira coisa, evitar conversas difíceis. Se trouxer alguma questão difícil para resolver, procrastina. Não, mas você teve aquela conversa com aquela pessoa? Não, é que não teve. Não, mas é fundamental você conversar, resolver isso. Sexta-feira, segunda eu converso. Chega segunda, conversou? Não, eu decidi assim, o tempo vai resolver. Vai, o tempo vai lá e vai conversar com a pessoa por você, né? Não vai. Então, a gente tem uma percepção errada que conflito é sempre ruim. Então, a tendência é evitar o conflito, né? E às vezes o conflito é bom, porque no conflito você exercita a tua empatia, a comunicação, saber ouvir o outro lado. E hoje as pessoas estão de um jeito assim, não aceitam nada diferente. Então você fala assim, essa parede é branca. Não, eu acho que ela é creme. Você fala, não, mas eu acho que é branca. Mas você tem algum problema com creme? Você é anti-creme? Você não gosta de creme? Você é um branquista? Você, né, fala, não, eu não consigo conversar. As pessoas já radicalizam. Então você vê que evitar conflito. Então, para evitar conflito, o que eu faço? Eu grito, eu não quero, eu explodo. Porque aí você tem a ausência do debate, né, gente? Quando você explode, você está dizendo assim, eu não quero debater. Eu quero impor o meu posicionamento e sai. Resolve alguma coisa? Nenhum. E aí,
Na comunicação ineficiente, você vê esse tipo de comportamento, que é o passivo-agressivo. Você sempre expressa insatisfação de forma indireta. Já percebeu isso? Aquelas pessoas que só dão indireta, você conversa direto? Aqui nessa empresa tem umas pessoas que, é como se fala, aqui na Palavra de Homem, tem um pessoal aí que, olha, é complicado, viu? Mas, cara, que pessoal, que é essa complicação? Fala? Não, é melhor não, porque fala, então fica quieto. Então não abre a boca. Se for para falar, para ficar jogando indireta, parece menininha, né? Desculpa falar, porque às vezes tem homem que fala, cara, isso é comportamento infantil. E aí, ao invés de uma comunicação clara e direta, evitar conflito, comunicação ineficiente. Então você percebe que muitas vezes você fala assim, não consigo conversar com essa pessoa. Às vezes você não consegue conversar, não é por conta de divergência de ideias, é por conta de imaturidade emocional. Porque a pessoa ela não permite o contraditório, ela não permite ser contrariada. Que chora, que faz beicinho, que grita, que bate o pé, que faz manha, igual criança. Às vezes você vê gente de cabelo branco fazendo isso, gente. Agindo como criança. Né? Um outro item aqui, a impulsividade. A palavra diz para a gente agir sempre com prudência, né? Ser prudente no falar, nas decisões. Você conhece gente com decisão impulsiva, que vai só pelo instinto praticamente? Toma decisão, compra as coisas assim. Eu conheço uma pessoa que, meu Deus do céu, a pessoa ela até consegue ter receita e ganhar, mas assim, se ganhar 1.000, ela gasta 3. E assim, se ela ganhar 3, ela gasta 6. E não é com necessidades, é com impulsividade. E hoje, nós somos assediados, né? Se você pesquisa um chinelo para comprar na internet, você recebe promoção de chinelo 1 mês. Até você comprar. Todo dia. Imagina o cara que começa a falar, puxa vida, né? Nada contra terem Ferrari, né? Comprar aqui. Quem tem Ferrari aqui? Nossa, quanta gente, né? Não, tô brincando. Porque o pessoal não aparece na câmera, né? Mas assim, que tal comprar uma Ferrari, hein? Pô, começa a pesquisar. Gente, tem gente que faz isso. Tô falando Ferrari, mas assim, o cara não consegue pagar o seguro do carro que comprar. Mas vai lá e ele compra. Ele fala, não importa o valor, importa se a parcela, quanto que é. Quanto que dá? 72 parcelas? Bom, Bom, se a gente diminuir assim a comida, o almoço, eu acho que dá, sempre dá, né? Aí chega numa conta que só ele entende, que ele fala, ele dá. Ele consegue pagar a primeira, a segunda ele não consegue. Por quê? Porque é a decisão impulsiva. Gera consequência, depois ele se arrepende. Porque ele fala assim, aquele carro que eu comprei que era tão bonito no primeiro dia, agora sujou, não gosto mais. Aí tá a família lá sofrendo, pagando o preço né? Aí o cara fica bravo que a esposa comprou uma meia. Aí ele vai lá e compra, homem que geralmente é assim, né? Falar só a gente assim, não tá gravando, né? Tá, mas vai ouvir o pessoal, né? Às vezes a gente fica bravo, às vezes com a meia, a roupa que a esposa compra. E o homem não compra roupa toda hora, geralmente. Mas aí, ele dá o troco, né? Aí ele vai lá e faz uma compra 100 vezes mais alta, assim. Aí eu troquei as rodas do carro. Sempre uso esse exemplo da roda, né? Mas estava com problema a roda? Não, eu veio com aro 17, eu coloquei 21. Quanto custou as rodas? Não, esse é outro assunto. Não vamos falar sobre amenidades. Tá, mas ele ficou bravo com a roupa que a tua esposa comprou e gastou 20 mil, sei lá, quanto custa um jogo de roda? Ele vai achar uma desculpa que precisava daquelas rodas. Afinal de contas, aro 17 é pequeno, tem que ser um aro 21. Nem fica batendo, ralando no carro. O engenheiro estuda o tempo, faz um projeto do carro, o cara vai lá e... Desculpa aqui, né, gente, eu falando assim, mas tem gente que gosta, o cara vai lá e corta as molas do carro, né? Fala assim, mas o carro foi feito para... Não, mas fica mais legal assim. Mas fica batendo o carro lá, não importa. Você vai andando assim, é racional, né? Mas, cara, Não, é que rebaixando, tem gente que gosta aí depois... Não leva para o lado pessoal, gente, é só questão de gosto. É impossível, ficar chacoalhando. A busca, essa é uma outra questão importante, gente. A busca por gratificação imediata. Isso a gente vai trabalhando no centro de recompensas do nosso cérebro, que libera os hormônios da recompensa, e há toda uma engenharia social para você ter recompensa rápida e fácil. E aí a impulsividade é um campo perfeito para isso. Então, ao invés de você investir, de você conquistar, você quer coisa rápida. E aí nisso vem uma série de outras possibilidades onde você
onde o homem, principalmente, cai que nem um patinho. Por exemplo, a pornografia é uma delas, onde você consegue gratificação imediata, em pouco tempo, em detrimento, para assim, puxa vida, por que eu vou ter que ficar ali conversando com a minha esposa se eu tenho uma fantasia, uma gratificação imediata, por outro lado? Por que eu tenho que investir tempo em um negócio e trabalhar, se eu posso fazer um negócio assim, vamos dizer assim, não tão claro e conseguir uma recompensa rápida, financeira? Uma vez só. Isso trata o quê? De maturidade emocional. E às vezes tem homens que prejudicam a sua vida e a vida da sua família em prol disso. Outro dia eu gosto de assistir aquela série lá de aeroporto, né? Que o pessoal lá faz a... Outro dia tinha um cara lá, um senhor. Diz ele que era a primeira vez, que ele ia ganhar, acho que $10 mil, se não me engano. E aí pergunta, você tem filhos? Tenho. Você tem esposa? Tenho. Mas o que te levou a isso? Um dinheiro fácil. Foi pego tráfico internacional de drogas. Impulsividade. Não pensou nas consequências. 8º lugar, gente. Insegurança e baixa autoestima. A insegurança leva a ter um comportamento defensivo. Então você chega para criticar, receber uma crítica, ou um feedback, que é pior ainda, né? Porque o feedback, ele é, pelo menos vamos falar no termo empresarial, o feedback é para falar sobre o ato, não sobre a pessoa. E às vezes você vai dar feedback para alguém dentro da empresa, falando de uma atitude, não do caráter dela, e ela leva para o lado pessoal. Não, você falou que eu sou incompetente. Não falei que você é incompetente. Só falei que esse trabalho não ficou bom. Não, você disse que eu sou o pior funcionário do mundo. Eu falei, não falei isso? Eu falei só que o seu trabalho nesse momento não ficou bom. Porque ela reage de forma excessiva. Criticar, então, meu Deus, Terceira Guerra Mundial. Receber uma crítica, não estou aberto. Por quê? Porque é insegurança. Porque tem uma baixa autoestima. E essa necessidade de aprovação constante leva à dificuldade de tomar decisões, sem se sentir seguro com a aprovação dos outros. Mas uma decisão que você tem que tomar. Mas não sei, eu acho que não. Melhor. O que você acha? O que o outro acha? O que você acha? Aí, às vezes, até usa a Bíblia, né? Mas na multidão de conselhos há sabedoria. Mas é uma decisão que você tem que tomar, que é uma decisão... E é só você dar o passo agora. Tome a decisão. Não, veja bem, eu preciso que ateste, eu preciso de um sinal de Deus. Já viu gente assim? Está ali claro que ele precisa avançar, que ele precisa só fazer isso. Não, enquanto Deus não falar para mim, mas Deus já falou para você, Deus já te deu um posicionamento que é para você agir e fazer isso, não tem mais. Mas é medo, é insegurança, que precisa de aprovação constante. 9º ponto, falta de objetivos também. A procrastinação, a falta de planejamento, sabe, empurrar com a barriga, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, às vezes assim, a procrastinação, não vou fazer isso. E às vezes há um acúmulo de tarefas importantes que eram para ser feitas, que não foram feitas, que a pessoa olha já não tem mais nem tempo de fazer todas elas. O que ela faz? Foge. Avestruz com a cabeça no buraco. Não, mas está gerando consequência, não importa. Deixa tudo estourar. Aí, às vezes, deixa estourar. Gente, às vezes, atitude, pontuação na CNH. Quando vê lá, caçou a carteira. Por quê? Porque não passou o ponto quando deveria, porque procrastinou. Qual outro tipo de procrastinação que gera consequência? Tá ali com uma dívida, né? Não. Vai que o credor esquece. Aí tá. Quando vê... bloqueio na conta corrente, está bloqueado. Por quê? Como é que foi? Como é que pode? Não, como é que pode? É que tinha uma dívida lá que era assim, virou um tamanho de um bonde, o cara executou e bloqueou a sua conta corrente. Aí sai correndo, sempre está correndo atrás das coisas. E aí você vê que é procrastinação e falta de planejamento. Sabe, puxa, eu quero ir daqui até ali. Eu preciso planejar. Você vai fazer uma viagem, gente, você não precisa fazer um planejamento? Pode ser daqui a São Paulo. Você não tem que planejar o mínimo? Tem que colocar combustível, não tem? Tem. Você conhece gente assim que... eu vou andar 400 quilômetros com 1/4 de tanque. E o cara sai. Aí, ele tem uma serra que tem 40 quilômetros sem posto. Aí ele não previu que ele tinha que passar pela serra. Aí, ele está parado na serra. Vai na fé. E às vezes o cara está com a família. Isso que dá dó. Se o cara está sozinho, beleza, mas está com a família. Está saindo de férias. O cara não abasteceu para andar
400 quilômetros, 500 quilômetros, não viu que tinha uma serra no meio que não tinha posto na serra. E o cara para, aí o celular não pega, porque ele está na serra, nem guincho ele consegue tirar. Aí tem que ficar dependendo de alguém acudir, né? Gente, falta de planejamento. Então não é para planejar a vida toda, mas, gente, às vezes sai sem dinheiro, né? Tem homem que dá migué na esposa, né? Vamos sair para jantar? Vamos. Miguelada. O cara sai, esqueci o cartão. Se a esposa trabalha ali e tal, paga com o seu cartão, não sei o quê. Namorado faz isso, né, gente? O cara sai achando que vai dar um jeito de... né? Porque é falta de planejamento. Convida a menina para comer uma pizza e sai sem dinheiro. O cara já planeja o migué, já planeja o golpe, né? Vai chegar lá. E às vezes você fala assim, tem homem adulto que faz isso, né? Falta de objetivos. E por último, gente, a evitação, né? Que a gente falou dessa questão que, como consequência da vontade assim de sumir, que tomou uma proporção tão grande, o emaranhado que a pessoa se encontra, que começou ali com uma atitude pequena, que eu brinquei falando do combustível, né? Aí o cara está no meio da serra à noite e ele não planejou. Aí ele foge dos problemas. Aí tá ele e a esposa brigando na serra à noite, porque não sei o quê, e eu já penso em tudo, e você que não pensa em nada, e blá blá blá, e blá blá blá, achando que, mas você não pegou o carro? Você mesmo ficou de resolver o problema? Não, mas você deveria ter, e ainda terceiriza, né? O problema, foge dos problemas. E aí, como fuga, gente, um tempo atrás eu falei sobre aquela síndrome de Peter Pan, né? Que o homem, às vezes, ele que tem essa síndrome, ele não cresce, ele não amadurece, porque ele quer ficar sempre, quem conhece a história do Peter Pan, né? Ele quer ficar na terra do nunca, né? Ele quer ficar na terra da fantasia. E aí, como fuga, ele busca atividades como jogos, como álcool, drogas, redes sociais, pornografia, para evitar os problemas reais. Então, assim, vou deixar o circo pegando fogo e vou sair, vou fugir. Aí foge. Onde você vê o cara? Tá no bar, tá jogando. Olha que inteligente que é, né? O cara, para fugir de um problema financeiro, ele vai jogar a dinheiro, perder mais dinheiro. Enche a cara e joga, porque ele sabe que um dia ele vai ganhar ali e vai resolver o problema dele. Tem gente que joga na loteria, o cara é endividado, quebrado, e faz 50 anos que ele faz um joguinho porque ele sabe que o dia dele vai chegar. Você conhece gente assim? Eu conheço. Vai ter o meu dia, Deus vai olhar para mim. E aí quando eu recebo, aí eu pago todo mundo que eu estou devendo o dia que ele ganhar na mega da virada. Evitação. Mas qual que é a raiz da evitação, gente? Muitas vezes é a imaturidade emocional. Então se nós trouxermos, gente, para a palavra diz o quê? Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E as coisas de menino estão envolvidas, sim, a maturidade emocional que um menino tem. E às vezes tem pais que são mais imaturos do que seus filhos, emocionalmente. Eu conheço pais que falam assim, meu Deus, o filho dele é emocionalmente mais maduro que ele. Ele é um eterno birrento. Faz birra com a esposa, faz birra com os filhos, ao invés de educar. Eu que mando aqui. E aí ele se posiciona de um jeito que se o filho fala qualquer coisa diferente, ao invés de ele sentar e conversar, ele explode e fecha a cara. E briga com o filho. Estou emborrado com meu filho. Não falo com ele, estou de bico. Mas não é teu filho? Conversa com ele, educa, disciplina, traz ele para... Não, agora ele vai ver o que quer. Dois adolescentes brigando, né? Um fica de bico com o outro. Só que um deles é o pai. E aí? Então, gente, a palavra nos exorta, a palavra traz para a gente, né? Para nós crescermos, né? E no processo de santificação, que a partir do momento de conversão, os cristãos, ele começa a viver um processo de santificação, a ideia é melhorar. A ideia é, hoje eu sou melhor que ontem, amanhã eu vou ser melhor que hoje. Eu vou aprender com os erros, eu vou adquirir sabedoria. E às vezes tem gente com conhecimento, tem um QI lá em cima, só que não tem sabedoria nenhuma. Meu Deus, mas passou por tanta coisa na vida e não adquiriu a sabedoria? Não adquiriu. Sabe por quê? Porque é emocionalmente imaturo. Não adianta conhecimento, gente. Resolver os problemas você pegava os grandes gênios aí, estaria... Não, às vezes você vê que grandes gênios emocionalmente imaturos, que perderam grandes coisas durante a sua vida por conta de imaturidade emocional. Não souberam lidar nem com o próprio conhecimento. Não souberam lidar nem com aquilo que Deus deu de dons e talentos. E às vezes por medo de dar um passo, de confrontar, de lidar com as emoções,
acabaram se perdendo e ficando crianças a vida toda, né? E aí a esposa sofre, os filhos sofrem, porque tiveram pais, avós, emocionalmente imaturos, né? Então, é uma orientação bíblica e a gente tem como homens, e a gente está aqui fazendo isso, né, gente? A gente afia ferro com ferro, né? Então, está aí afiando, aprendendo, né? Quando a gente, né, o Leandro fez hoje, quando toda vez a gente fala, compartilha as lutas, compartilha a vulnerabilidade, compartilha as vitórias, faz com que a gente saia, né, e reconheça que a gente depende de Deus, que nós não somos autossuficientes, porque sem Deus nada a gente pode fazer. Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos, o nosso alvo é Cristo, Senhor. Então nós queremos, como homens, como cristãos, nós queremos ser mais parecidos com Cristo, Pai. E Cristo, para a gente, além do modelo, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, Deus, nos ajuda, Pai, a emocionalmente também sermos parecidos com Cristo, Pai. Então, para aqueles que têm dificuldade, Senhor, talvez não aprenderam a lidar com certas questões emocionais, sempre é tempo, Pai. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Então, nós queremos declarar aqui nossa dependência do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a crescermos e a pararmos algumas arestas que talvez seja por algum comportamento emocional imaturo que a gente tenha aprendido ao longo da vida, mas sofrido com isso e fazendo aquelas pessoas que nós amamos sofrerem também. Então nos ajuda, Pai, nós precisamos do Senhor. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.